senhores, bem-vindos e bem-vindas. Peço que tomem seus assentos a esta que é a comemoração do Dia Internacional da Mulher, na reunião do Comitê de Civismo e de Cidadania da Associação Comercial de São Paulo. Muito boa tarde também àqueles que nos escutam e nos ouvem e nos veem pela plataforma Zoom. E eu estou vendo aqui que tem muita gente. Minhas senhoras e meus senhores, para presidir esta sessão do comemoração do Dia Internacional da Mulher, peço uma salva de palmas ao senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. O senhor vice-presidente e coordenador do Conselho do Colar Carlos de Souza Nazaré e do COCID, Samir Nakli Curi. A senhora Alessandra Andrade, presidente da SP Negócios, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, membro do Conselho Deliberativo, enfim, uma militante da casa de mais de 20 e tantos anos. Carolina Ramos, a princesa das trovas. Uma salva de palmas. Convido também para compor a mesa dos trabalhos de hoje a Soira Celestino, coordenadora do Festival Grito de Mulher. E convido também a João Tomás, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores. Mesa composta. Mais uma vez, nosso cordial boa tarde a quem nos assiste pela transmissão da plataforma Zoom e aos que estão aqui conosco presentes. Minhas senhoras e meus senhores, convido neste momento para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Boa tarde a todos e a todas. Aqui eu vou começar diferente, a todas e a todos, porque a predominância aqui é da mulher, e por uma razão justa, é uma homenagem às mulheres. E eu quero iniciar cumprimentando o meu companheiro, coordenador, Samir Curi, que é Razuki, não, né? Curi, Samir Curi, meu companheiro de muitos anos, do Rotary, da associação, e é um extraordinário companheiro de trabalho. Em todas as entidades que ele participa, ele trabalha com muito afinco. E aqui, coordenando o nosso COCID há muitos anos, junto com o Savelli e outros companheiros, tem feito um trabalho extraordinário. Quero cumprimentar a princesa das trovas, a nossa querida escritora, que nos brinda hoje com a sua presença, Celina Ramos. Quero cumprimentar a Soira Celestino, que está, além de participante do COCID, tem um papel preponderante aqui na entidade, em outros conselhos, e participa de muitos trabalhos. Cumprimentar a minha querida Alessandra Andrade, que eu conheço desde esse tamanhinho, e hoje preside a São Paulo Negócios, uma entidade da Prefeitura de São Paulo, que
ter um trabalho muito importante e ela, com a sua juventude e força, está presidindo. Tenho certeza que vai fazer uma gestão muito profícua lá. E meu caro João, presidente do Instituto Geográfico e Histórico Geográfico de São Paulo, que é uma tradição. Quantos anos hoje tem o Instituto? 130. 130. 37 dias antes da associação. Só que é mais velho do que eu. Aliás, ele parece. A gente, quando olha os dois assim, percebe que ele é muito mais velho que eu, né? 37 dias. É. 1º de novembro e 7 de dezembro. Está vendo? Olha aí, ele conhece bem. É por isso que ele é presidente do Instituto, né? Conhece todas as datas direitinho. Quero cumprimentar todos os amigos que estão aqui, que eu não vi a primeira reunião do ano, né? E, por essa circunstância, é uma honra muito grande participar da abertura. Infelizmente, eu tenho uma reunião lá no 10º andar, não vou poder ficar para ver essa festa bonita que a senhora vai fazer e todas as mulheres. Mas quero deixar aqui a minha gratidão pela presença da senhora e de todas as mulheres que participam desta reunião e desejar aí um evento com muita alegria. Sei que vai ser gravado, eu vou participar dessa reunião, mas depois quero ver a gravação para ver vocês todos aí participarem. Parabéns a todos. Samir, entrego a sua direção mais do que justa desse de conselho que tanto enche de orgulho esta casa. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Senhor presidente, vamos ouvir neste momento o nosso hino nacional. Então eu vou fazer parte. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, com a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, toda a tradição nos salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espera sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, guerra dourada, entre outras coisas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde salves mais gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais arriba, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda a tradição salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado, os seres da justiça brava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem, nem te adora pra
Então, peço licença para me ausentar. Muito obrigado. Não sem antes ouvir o seguinte, Ordine. Algumas pessoas me perguntam como é ser vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Via de regra, é difícil ser vice de instituições desse porte, mas é muito fácil quando a gente tem uma referência como você de presidente. Então, você é o nosso trilho, sempre bem-vindo aqui no Tocinte. Obrigado. Boa tarde. Boa reunião. Minhas senhoras e meus senhores, obrigado, senhor presidente. Em nome de todas as senhoras aqui presentes, queremos nomear a senhora Diná Ordine e pedir uma salva de palmas, por favor. Durante 3 minutos, e apenas 3 minutos mesmo, assistiremos ao vídeo institucional da Associação Comercial de São Paulo, por favor. Empreender, mais do que uma palavra, é um movimento, uma força que transforma sonhos em realidade e que impulsiona a maior metrópole da América Latina. No berço da maior comunidade de empreendedores do Brasil está situada a Associação Comercial de São Paulo. Há 130 anos, trabalhamos para valorizar o empreendedor, promovendo a iniciativa privada e fomentando o crescimento da economia. Nosso trabalho é ampliar horizontes e potencializar negócios. Atuamos como defensores das demandas dos empreendedores aos governantes e, assim, conseguimos inúmeras conquistas significativas, como a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que daria origem ao Simples Nacional, a aprovação do Cadastro Positivo, a extinção da CPMF, entre outras. Tudo o que fazemos na Associação Comercial de São Paulo é fruto de muita dedicação e empenho. E nossas ações não contam com recursos públicos, o que permite à entidade independência para atuar. Nossos conselhos reúnem centenas de líderes voluntários dos setores público e privado para debater grandes temas nacionais e definir caminhos para a defesa da livre iniciativa e das instituições democráticas. Reforçando nosso compromisso em abraçar a cidade, atuamos de forma descentralizada. Estamos presentes em 15 macro-regiões da capital e conhecemos de perto as demandas locais do empresariado. Nas nossas distritais, o empresário tem acesso a todos os produtos e serviços da ACSP. Por meio do balcão do empreendedor, oferecemos praticidade através de serviços pensados para simplificar a jornada empreendedora, visando otimizar tempo e custo e facilitar o dia a dia dos empreendedores, ajudando a encontrar a melhor alternativa para cada situação. Os nossos associados ainda podem usufruir de benefícios e condições exclusivas. A Associação Comercial de São Paulo valoriza o potencial humano e investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Nossa equipe, com atendimento humanizado, habilidades aprimoradas e conhecimento profundo das necessidades dos dilemas dos empreendedores, está sempre pronta para oferecer soluções que impulsionam o sucesso dos negócios. Há mais de um século, temos apenas um só foco: ajudar o empreendedor. Seguimos inovando e olhando para o futuro, sem jamais esquecer a parte mais importante de tudo isso: o seu negócio. Associação Comercial de São Paulo. O nosso negócio é apoiar o seu. Saiba mais em acsp.com.br. Muito obrigado. Passo, neste momento, a palavra ao senhor coordenador
do COCID, Samir Nakli Kuri. Por favor, Samir. Muito obrigado. Boa tarde a todos, confreiras, confrades, convidados ilustres. Nós estamos retomando as atividades em 2025. É uma honra muito grande estar presidindo esse comitê, e já saudoso. Eu ouvi aqui, ao entrar, muito esse termo, esse substantivo saudade, ele é tão abrangente, né? Então, eu quero dizer da minha honra, do meu prazer estar aqui retomando essas nossas atividades em prol do civismo e da cidadania, né? Nós temos uma pendência interna que eu gostaria de já deixar registrada, antes de começar efetivamente a nossa homenagem, a nossa reverência à mulher. Então, essa pendência já vem desde o ano passado, interna do COCID, e eu quero pedir a gentileza de vir à tribuna a confreira a doutora Francis de Azevedo, para que nos leia uma moção e colocá-la em votação, para ver se todos concordam em dar continuidade a essa moção municipal. Senhora Senhorita, não está? Por gentileza. Alô? Ligaram o microfone para mim, por favor? Enquanto não liga, só explicando, é muito semelhante àquela que nós fizemos na eventual mudança iminente, mudança da nomenclatura do Parque do Ibirapuera, em que nós nos colocamos contra, e aí sugerimos um outro nome na Praça pela Paz, e deu certo. Então, a praça está muito bem nominada, com o nome da Rita Lee, porém, não seria justo o parque todo. Então, essa é muito semelhante a uma proposta em nível de prefeitura, em que nós vamos encaminhar para um eventual parceiro da Câmara Municipal. Pois não. São Paulo, 18 de março de 2025. Ao excelentíssimo vereador, na oportunidade nós vamos eleger o vereador. O COCID, Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, por seu coordenador, Dr. Samir Nakli Kuri, também vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, vem, através dessa, muito respeitosamente, expor. Causa espécie, não só aos nossos componentes, mas aos cidadãos paulistanos e à população em geral, o descaso para com o túnel 9 de julho, um dos ícones da cidade de São Paulo. Este comitê, desde sua formação, dedica esforços hercúleos na preservação de logradouros públicos, monumentos, prédios e lugares históricos, com centenas de atuações positivas. Entre as mais recentes está o posicionamento contrário às mudanças nominais do túnel 9 de julho, do Parque Ibirapuera, entre inúmeras manifestações cidadãs, destacando o simbolismo cívico do nosso glorioso colar Carlos de Souza Nazaré, participações em desfiles do 9 de julho, 7 de setembro, e centenas de outras atividades pertinentes àqueles que, como nós, amam São Paulo. Tal empenho e cooperação, de forma totalmente voluntária, são imprescindíveis para manter a ordem e conservação desta metrópole. Contudo, o poder público há que dar-nos um devido respaldo. Infelizmente, não é o que vemos no túnel 9 de julho, onde nota-se onde nota-se um possível descaso. São vários aspectos relevantes
como acúmulo de lixo em meio aos insetos e roedores, restos de alimentos jogados, chafarizes sem água, vazamentos e teto descascando, perigosas e arriscadas fogueiras feitas por desocupados irresponsáveis, além do grande número de drogados circulando e gerando insegurança a eles e à região. Sugerimos nossa visita ao local, porém com muito cuidado para não ser mais uma vítima da delinquência. Não nos omitiremos diante de eventuais desprezos a um dos cartões postais desta, que é a cidade mais próspera do Brasil e centro financeiro da América Latina. Urge, pois, darmos as mãos e juntos tomarmos conta deste espaço histórico com ações rápidas e efetivas. Assim, o COCID roga a Vossa Senhoria que apresente nossa moção e dê ciência ao digníssimo prefeito Ricardo Nunes, pelo que, desde já, agradecemos cordialmente Samir Nakli, vice-presidente da Associação Comercial e coordenador do COCID. Muito obrigado, doutora França. Então, coloco em votação. Quem é contra, queira se manifestar, por favor. Então, está aprovado por unanimidade, vamos encaminhar. Passo a palavra à nossa querida amiga, companheira de associação comercial. Eu estava falando em referências a Alessandra Andrade, muito mais do que um mini currículo que eu passo a ler, ela é uma referência na amplitude do termo. Nos honra muito em tê-la aqui conosco, Alessandra. Ela é formada em administração com habilitação em comércio exterior pela Universidade Mackenzie, MBA em gestão de mercado de luxo, tem pós-MBA em formação avançada para conselhos de administração e várias especializações em educação empreendedora, liderança, governança corporativa, estratégias de inovação, instrumentos de prestígio, como... são vários. Tem uma jornada sólida que soma mais de 20 anos de experiência, sempre com o foco voltado para o empreendedorismo. Foi vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo por 3 mandatos consecutivos. Atual coordenadora do CONIM, Conselho de Inovação, vinculado à Associação Comercial de São Paulo. Também é diretora da FAAP Business, além de mentora, professora e palestrante, dirigiu diversos movimentos de empreendedores pelo Brasil, alcançando a vice-presidência da CONAGE, Confederação Nacional dos Jovens Empresários. A sua visão apurada para os negócios, a didática excelente e comunicação eficiente agregam na disseminação da cultura da inovação no Pátio 76, espaço destinado a conectar pessoas e entidades dessa associação. Projeto que foi ela a principal idealizadora. A Alessandra é a nova presidente da SP Negócios, a agência de promoção de investimentos e exportações ligada à Prefeitura de São Paulo. Trata-se de uma empresa jovem e inovadora na cidade, criada para facilitar a interlocução dos investidores nacionais e internacionais, com diversos setores da Prefeitura Municipal, além de incentivar a cultura da exportação por meio da qualificação de empresas paulistanas, estudo de inteligência de mercado e promoção de rodadas de negócios internacionais. A agência é uma grande apoiadora e desenvolvedora de ações e projetos ligados à área de inovação e tecnologia, apoiando e participando de importantes agendas nacionais e internacionais. Seu trabalho é realizado sem custos para os investidores e empresas e baseado na transparência e na agilidade que o mercado precisa para realizar seus negócios
na capital paulista. Senhoras e senhores, Alessandra Andrade. Samir, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada para estar aqui e eu não lembro qual foi a última vez que eu falei de improviso. E hoje é um dia que eu decidi falar de improviso. Estou acostumada com palestras, PowerPoints, e decidi ir do coração porque eu estou na minha casa. A casa onde eu nasci, a casa onde eu fui criada, a casa onde eu me desenvolvi, e tive muitas oportunidades. Então, eu decidi contar um pouquinho hoje para vocês da minha história aqui na Associação Comercial, o quanto isso foi importante, e o meu papel como mulher na Associação Comercial. Porque a gente está aqui numa entidade que está com 130 anos, mas que nunca teve uma mulher presidente. Eu fui a primeira mulher vice-presidente da entidade, e eu posso dizer que temos muito ainda para construir, muito para construir. E ver essa sala cheia de mulheres, ver a participação que hoje existe das mulheres, e com um trabalho que está sendo feito, parabenizo aqui a Diná, mas parabenizo também a Ana Cláudia, que não está presente, por trazer tantas mulheres para essa entidade. E eu vou começar, Samir, porque você conhece meu pai, você sabe que eu sou criada numa família de rotarianos, né? E, para mim, o trabalho, o empreendedorismo sempre fez parte do meu dia a dia. Mas, embora meu pai tenha crescido muito profissionalmente, a gente vem de uma família muito humilde. Meu pai foi corretor de imóveis, não sei se vocês sabem dessa história, meu pai foi corretor de imóveis e ele pegou o boom imobiliário da Praia Grande. E meu pai e minha mãe casaram com pouquíssimos recursos, foram conquistando as coisas. E aí a gente comprou um apartamento de um dormitório na Praia Grande, e o meu pai passava o final de semana trabalhando, vendendo apartamento, fazendo visitas. Mas para mim era bom, porque eu ia todo final de semana para a praia. Quem não ia querer poder ir para a praia todo final de semana? Mas eu não entendia uma coisa, e isso eu comecei a questionar na minha casa. O porquê que a hora que estava todo mundo chegando na praia, que era 11h30, meio-dia, a gente estava saindo da praia, porque a minha mãe tinha que dar almoço para o meu pai que estava trabalhando, né? E eu questionava essas coisas, o meu pai me contou uma história que eu vou contar para vocês, que é a história do leão. A história do leão é a seguinte, ele dizia que existem 2 tipos de leões, o leão da jaula e o leão da selva. O leão da jaula, ele sabe que ele vai comer, ele sabe que a família dele está protegida, ele sabe que ele tem um abrigo da chuva e que ele pode dormir tranquilamente, que ele não vai ser surpreendido por nenhum predador. Mas ele acorda todos os dias e a vida dele é naquela jaula. E existe o leão na selva. O leão da selva, ele não sabe se ele vai comer, ele não sabe se ele tem um abrigo da chuva, e ele não sabe se ele vai poder dormir tranquilamente, que a família dele estará ou não protegida. Mas ele acorda todo dia com uma certeza, é que ele tem uma selva inteira para explorar. E foi assim que eu fui educada, fui criada, de entender que existe uma selva maravilhosa a ser explorada e que isso se chama empreendedorismo, que é entender que existe uma série de riscos que a gente pode até mitigá-los, mas a gente nunca vai eliminá-los, mas que a gente tem a oportunidade de se desenvolver, de crescer, de conhecer coisas novas. Eu nunca pensei na vida em ser funcionária. O meu primeiro CNPJ foi aos 16 anos, o meu pai me emancipou e eu já tive a primeira empresa. Isso fez parte da nossa vida e foi assim por um bom tempo. E dentro desse espírito, o meu pai me levou primeiramente ao Rotary, onde eu tive a oportunidade de entender qual era o poder de quando as pessoas se uniam em prol de um bem comum. Lá eu fui presidente do Rotaract São Paulo Norte, foi meu primeiro cargo de liderança, ainda na gestão do governador Romeu Giora. Foi na gestão do Romeu Giora.
E comecei a entender o poder dessa agregação, o poder que as pessoas, quando querem, quando se juntam, conseguem fazer. E, logo que eu terminei o meu mandato, eu não sei se eu já te contei essa história, Samir, mas teve um senhor que, na época, era superintendente da Distrital Santana, que não chamava Norte ainda, era Santana, o senhor Eloy. E ele virou para mim e falou assim: Alessandra, tem uns jovens que se reúnem lá na sede central, eu quero que você vá lá entender como isso funciona e que traga aqui para a nossa Distrital. E assim, eu vim parar na Associação Comercial de São Paulo, há 30 anos atrás, não são 20, são 30 anos atrás, e me apaixonei por essa instituição. Essa instituição me ensinou que não só o poder das pessoas juntas contribuindo para um bem comum, mas o quanto a gente pode construir pontes. O que muitas vezes eu via pelo jornal, pela televisão, que parecia muito distante, eu encontrava aqui nesses corredores, com líderes, com empresários, que sempre estiveram dispostos a me receber, a me ensinar. E daí eu comecei uma carreira pelo associativismo. Essa carreira do associativismo, ela foi sempre em paralelo às minhas atividades empresariais, profissionais. Se, por um lado, ser a única mulher em determinados ambientes me abriu algumas portas, porque assim, eu precisava de uma mulher, vai você, né? Só tem você, vai você, né? Então, não tinha concorrência, né? Mas, por outro lado, ela foi um caminho muito solitário, né? Ele foi um caminho muito difícil. E eu confesso que se eu tivesse, e eu falo isso, inclusive, para a Ana Cláudia, até porque o SEMEC mudou muito, mas se eu tivesse, em algum momento, participado do SEMEC, eu nunca teria me tornado vice-presidente da Associação Comercial. E eu trago isso porque eu acho que tem uma necessidade da nossa entidade ter, sim, políticas de agregar mulheres e não de segregá-las. Eu acho que isso é uma construção que a gente precisa fazer, e eu fico muito feliz quando eu chego num conselho como esse e vejo paritário, homens e mulheres. E no nosso Conselho de Inovação, a mesma coisa. Eu acho que existem fóruns que são especiais, onde a gente quer fazer o bem, a gente quer fazer, inclusive, a caridade. Isso deveria ser franqueado não como uma responsabilidade da mulher, mas como uma responsabilidade de todos. Porque os homens também não estão fazendo campanha do agasalho, porque os homens também não estão fazendo a coleta de brinquedos. Então, eu tomo a liberdade, Samir, de trazer essa minha fala hoje dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente interno nosso, para que a gente trabalhe para cada vez mais, nesse Dia das Mulheres, termos muitas mulheres em cargos importantes, em cargos de destaque. Eu, muitas vezes, hoje, como presidente da entidade que eu estou, hoje eu sou presidente de uma empresa pública que é responsável por atrair todos os investimentos para a cidade de São Paulo. E eu tenho aqui, Léo, posso te colocar na berlinda? Eu tenho aqui o Léo Ramos. O Léo é nascido aqui na Associação Comercial também, coordenador do Fórum de Jovens Empresários, superintendente da Distrital Noroeste. Por quantos mandatos, Léo? Por 4 mandatos. Um empresário, uma pessoa que hoje eu tenho a honra de estar ao meu lado como meu chefe de gabinete, mas não tem uma portaria que eu vá com o Léo, onde a gente é anunciado que não acham que é ele que é o presidente e eu sou a assistente. Não é, Léo? E isso é uma coisa da nossa sociedade. Isso é uma coisa que não é da alta liderança, isso é uma coisa de todos nós. Eu tenho uma outra passagem para contar, que eu acho muito interessante. Tem um livro que, quem não conheça, busque, que chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Não sei quem conhece esse livro.
Ele tem várias histórias de mulheres que estiveram à frente do seu tempo, e cada página é uma mulher diferente. Você conhece? É maravilhoso, não é? Quando esse livro foi lançado, a minha filha tinha em torno de 6 anos de idade, hoje ela tem 14. Já está, acho que, no volume 2 ou 3, esse livro. E é um livro grosso, assim, de capa dura. Tem lá 150 histórias de mulheres interessantíssimas. E eu comprei esse livro e eu dei para minha filha de 6 anos de idade como se eu estivesse dando o oráculo. Assim, filha, a mamãe trouxe um presente para você. Aí ela olhou aquele livro. Você me dá licença? Posso pegar a sua agenda? Duro. E ela fez assim, mamãe, mas é um livro duro, porque ela estava ainda sendo alfabetizada, todos os livros têm capa mole, né? São finos, e esse era grosso. Obrigada. Assim, por que você está me dando esse livro? Eu ainda não sei ler esses livros. E eu falei, do alto da minha limitação de crenças, eu virei para a Bia e eu falei assim, filha, para você saber que você, como menina, você pode ser o que você quiser na sua vida. E ela me respondeu, do alto da ingenuidade dela e da falta de limitação de crença, ela me respondeu, porque eu não poderia, mamãe. E ali, naquele momento, eu me comprometi que, como mulher, eu não ia nunca mais me calar. Nunca mais me calar. Porque eu tenho um compromisso, não é com as dificuldades que eu enfrentei. Eu tenho um compromisso de quando eu estou aqui numa posição de destaque, numa posição hoje de referência, de facilitar. Isso não tem que ser algo incomum. Isso tem que ser comum. Isso tem que ser muito comum. Isso tem que ser banal, uma mulher ser presidente. E aí, por isso, eu quis aproveitar, estar no Conselho Cívico, da casa que me ensinou o que é civismo, para chamar vocês, mulheres, a nunca mais se calarem também, a se posicionarem. E eu falo isso da ingenuidade de quem, muitas vezes, já fui preconceituosa sem nem saber. Outro caso interessante. O Samir estava falando do meu currículo, e mulher tem isso, né? A gente nunca acha que está pronta. A gente acha que tem que fazer um curso a mais. Não, mas para isso eu não estou pronta. Ainda faz mais um curso, e faz outro curso, porque a gente acha que a gente nunca está pronta. Mas uma dessas de faz mais um curso, estava fazendo um curso, que é um pós-MBA, para formar conselheiras de administração, um curso só para mulheres, excelente, que a Sampol tem, chama ABPW. E a gente estava nesse grupo de mulheres, dividindo grupos de trabalho, né? Aquela coisa descontraída, quem vai fazer com quem? E eu virei e falei assim, eu quero fazer com a Joana, porque a Joana é baiana e ela é divertida. E, naquele momento, a Joana, uma altíssima executiva, uma grande advogada, virou para mim e falou assim, mas eu não quero fazer com você. E eu achei aquilo tão antipático, arregalei o olho. Ela falou assim, porque eu quero fazer o meu trabalho com quem queira minha competência. Não porque eu sou baiana. E aquilo foi um ensinamento que ela poderia ter engolido seco. Ela não engoliu, ela se posicionou. E isso me educou. E eu acho que é isso que nos cabe. É nos posicionar, porque quando a gente se posiciona, a gente educa. Só fazem com a gente aquilo que a gente deixa que seja feito. E aí eu divido isso das dificuldades e de todas os obstáculos que aparecem no nosso caminho, todas as caras feias, todas as mesas com muito mais homens do que mulheres, mas para dizer que nesse Dia da Mulher é um momento, nesse mês todo, da gente celebrar que esse jogo está mudando, né? Que as meninas que hoje estão nascendo, estão crescendo, elas não vêm com esse chip
da limitação e que elas acreditam, sim, que elas podem ser o que elas quiserem. Como eu também volto a acreditar que, sim, nós podemos ser aquilo que a gente quiser. Basta que, antes de tudo, a gente acredite. E eu acho que esse, talvez, seja o grande desafio das mulheres da minha idade e de idade acima da minha, que é a nossa limitação de crença. É a gente... É aquela história do elefante, que você prende ele pelo pé quando ele é pequenininho. A gente cresceu com esse fio amarrado no pé. Então, eu convido vocês a cada vez mais serem protagonistas das suas vidas, a cada vez mais serem líderes das suas associações, dos seus clubes de bairro, dos seus Rotaries, que vocês participem cada vez mais, porque se tem uma coisa que a mulher traz para a mesa, é uma liderança humanitária, é uma liderança humanizada, onde pensa no bem-estar de todo mundo e que consegue construir cada vez mais alianças, uniões e bem-estar para todo mundo. Samir, esse era o meu depoimento, você pediu que eu contasse um pouquinho, essa é um pouquinho da minha história. Não foi fácil, estou muito orgulhosa de estar onde estou, mas ficaria muito mais feliz se muitas mulheres estivessem onde estou como eu. E eu espero cada vez mais ver. Obrigada. Sabe, Alessandra, eu de fato sou amigo, me honro em ser amigo do seu pai há décadas. Na minha governadoria de Rotary, não importava qual distrito, ele estava conosco, sendo o braço direito em todos os aspectos. Ele era um leão, ele é um leão, continua sendo um leão. Jaula ou não, selva ou não, ele sempre foi um leão e continuará sendo. Léo, me corrija se eu estiver errado. Nós sabemos quem é ou quem falam e dizem que é o rei da selva, mas o verdadeiro rei da selva é uma rainha, é a leoa. E você é uma grande leoa. Obrigada, parabéns Samir. por estar aqui, parabéns pela sua palestra. Obrigada. Nós temos a oportunidade de 3 colocações, fiquem à vontade para quem quiser fazer uso da palavra. Uma pergunta para a Alessandra, uma colocação. Sim. Bom, Alessandra, eu quero dizer que, primeiramente, boa tarde a todos. No momento da minha fala, eu vou fazer os meus cumprimentos, mas eu queria dirigir a palavra à Alessandra e parabenizá-la pelas palavras. Nós já tivemos a oportunidade de desenvolver algumas coisas juntas, então você tem a minha admiração e o meu respeito. E eu queria dizer que eu faço minhas as suas palavras quando você diz que o nosso propósito não é estar no conselho paralelo, mas sentar na mesma mesa que todos nós estamos. E aí, nesse sentido, eu agradeço à Associação Comercial pelas oportunidades que eu tive de sentar nas mesas onde os homens estavam também. E aí eu trago uma experiência de uma mulher mais velha que você. Eu tenho 53 anos, então, seguramente, eu estive nessa geração que abriu algumas portas para a sua geração. E eu venho de uma geração onde mulheres, no meu nível, eram... nós ainda vivemos essa realidade, mas, na minha época, era muito pior, né? Nós éramos... Eu vim de um universo muito masculino, que eram as auditorias. Então, eu vou citar um exemplo. De 120 trainees, nós devemos ser 20 mulheres. Então, imagina que eu sempre era a única mulher na equipe, desde trainee. E eu passei por situações de chegar num cliente e ser a sênior, a supervisora, a gerente, a diretora. E, ainda assim, o cliente entrava na sala e se reportava ao homem que estivesse na equipe, independente dele ser o trainee ou não. E o trainee, de forma muito envergonhada, dizia, olha, ela é a diretora, ela é a gerente, ou ela é a supervisora, enfim. Então, eu queria chamar também a atenção, Alessandra, para esse lugar de sermos única. Quando você traz essa fala do distanciamento que ainda temos para uma sociedade com equidade e justiça,
Eu chamo atenção para essa situação do quão ruim é você ser única. No primeiro momento, o nosso ego pode dizer, nossa, veja como eu sou competente, enfim, né? Estudamos o triplo dos homens para poder provar que nós podemos fazer o mínimo que eles fazem. Não é? Você deve ter vivenciado isso quando você fala de estudar. Eu constantemente estudo, todo ano eu vejo a quantidade de certificações que eu tiro para me manter e poder dizer que, olha, eu posso ocupar esse lugar. Mas eu quero falar desse lugar de ser única, que aparentemente, né, o nosso ego aí pode, insisto, né, pode dizer, isso não é glamouroso, é triste, é profundamente triste, é um lugar solitário, é ruim, né, Ale? Até porque no meio da reunião a gente não tem ali para falar sobre o batom novo que saiu, elogiar um esmalte, enfim, é muito solitário, é muito triste e é muito doloroso, é muito doloroso. Nós sermos sozinhas, nós estarmos em alguma situação em que você... Não digo assim, eu tive o privilégio de ser muito apoiada pelos homens, como tenho sido aqui na casa. Tá? Mas eu queria só validar esse teu ponto de que nós realmente buscamos estar juntos, não separados, nós vamos conseguir construir uma sociedade com equidade e justiça, que passou de 130 para 300 anos, né, segundo o último relatório da ONU, isso é muito triste, se nós estivermos separados. Então, só juntos nós vamos conseguir, e, principalmente, né, não permita que as mulheres se sintam solitárias, principalmente em posições de decisão, porque é muito doloroso para nós. E é uma carga triplamente pesada, não é, Lê? Você tem que se capacitar, você tem que estar a todo momento cuidando da forma como você se conduz, porque você, como mulher, também é julgada. Então, a saia não pode ser muito comprida para você não ser... enfim, né, Lê? A gente tem a saia, não pode ser muito curta, não pode ser muito comprida, a roupa não pode ser muito... Nós estamos, a todo momento, olhando uma série de detalhes que passam totalmente inapercebidos para os homens, mas que, para nós, não é, Lê, são tantos detalhes que realmente é muito difícil. Nós temos cobranças imensas. Soira, muito boa a sua fala, porque é a questão da solidão, né? Mas eu queria trazer uma referência que eu acho interessante. Sei que aqui o grupo é todo muito culto, né? Todo mundo gosta de ler. Eu vou lembrar o nome do livro, depois eu vou passar para o Samir, mas ele fala... Todo mundo já ouviu falar da Jornada do Herói? A Jornada do Herói é um formato que se faz baseado nas crenças de Jung, todas as coisas, para se criar roteiros que são usados hoje em filmes. Bom, tudo isso para dizer que chama a Jornada do Herói, né? Não tem a Jornada da Heroína. E a Jornada da Heroína, ela é um pouco diferente, porque ela tem uma questão de romper com o feminino. Quando a gente entra no mercado de trabalho, nesse mercado extremamente masculino, a gente passa a descreditar o que é o feminino. A gente começa a achar que é menos importante, que é fraco, que é delicado. E aí a gente vai, dentro daqueles valores masculinos, buscar o sucesso, que é o sucesso da jornada do herói, dentro dessa visão masculina. E a gente estuda pra caramba, a gente rala pra caramba, a gente deixa filho, deixa marido, a gente faz, e a gente chega lá, a gente ganha a carteirinha do clubinho. E aí a gente descobre um vazio incrível, porque todos os valores masculinos não são importantes para as mulheres. O poder, o dinheiro. E aí a gente tem que entender que a gente só vai conseguir encontrar o verdadeiro sucesso quando a gente se reconecta com esses valores femininos, com a nossa humanidade, com a nossa sensibilidade e, inclusive, com a nossa fragilidade. E só aí, de verdade, uma mulher pode ser uma verdadeira líder. E eu acho que vocês viram que a minha fala é uma fala de posicionamento feminino, mas vocês não ouviram eu falar em nenhum momento a palavra empoderamento. Eu não gosto. Eu acho piegas, né? Eu acho errado. Eu acho que não é uma guerra de força.
Quando a gente está falando em empoderar, a gente está falando em enfraquecer, em duelar. Eu acho que não é esse o nosso papel. O nosso papel mesmo é de posicionamento. É saber qual é o nosso lugar e saber que esse lugar é merecido. Ele não está lá à toa. Cada uma de nós trabalha, batalha, e que cada vez mais as mesas tenham mais mulheres. E, Sora, parabéns pelo seu trabalho. Você tem em mim também uma grande admiradora. Bom, eu sei que teremos mais alguma colocação, mas eu vou pedir perdão, porque eu prometi a Alessandra, ela tem uma função pública importantíssima, não só no universo municipal, mas no universo, num contexto global, né? A sua função é fundamental para que a população de São Paulo e o país exerça, assim, todo o seu potencial empreendedor, né? E nós sabemos que hoje é um dia bem complicado lá na sua secretaria. Eu vou contar para vocês. Eu saio daqui... Então, hoje é o segundo evento que eu participo depois da hora do almoço. Eu tenho um papel, primeiro na FAP, onde eu não abro mão, mesmo estando num cargo municipal, de direcionar os alunos, de criar. Então, hoje a gente começava ali um programa importante de encaminhamento profissional dos universitários. Eu fiz questão de ir lá para a abertura, saí de lá, era às 2 horas, fiz a fala correndo, vim para cá. E a gente está fazendo hoje também, pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Turismo, um evento chamado Elas Fazem, que é para o mercado de turismo. Você também ficou com vontade de ir, né? E eu deveria estar lá para a abertura, que era às 15 horas, e eu falei, não, primeiro eu vou ao COCID, porque eu já me comprometi há muito tempo, e aí eu tenho um próximo intervalo onde eu tenho que fazer a minha fala, e por isso eu tenho que chegar lá até às 17 horas. E é por isso que nós agradecemos a sua presença. Eu estava tentando amenizar. Eu aprendi na vida que a melhor resposta é a verdade. Quando a gente é sincero, as pessoas acreditam, confiam no que a gente está falando, e eu, de verdade, adoraria ficar aqui. Todas as vezes que eu fui convidada, eu fiquei sempre até o final, mas hoje, infelizmente, eu não vou poder ficar, mas queria agradecer a acolhida e parabenizar, me desculpar as mulheres maravilhosas que vão falar após a minha fala, a minha saída, e desejar sucesso a todas vocês. Muito obrigado. Uma calorosa salva de palmas. Está amplamente justificado. Assim, receba da nossa parte, do COCID, a medalha da Associação Comercial de São Paulo. Aqui está, no bojo dessa medalha, a rica história nascida desde 1894. Então, que você receba o carinho e o afeto de todos nós através dessa medalha. Obrigada. Uma história de 130 anos de Proust Rodovalho, a quem nos inspira a cada dia, que ele, sim, foi um grande empreendedor, uma pessoa que juntou o público e o privado. Ele foi presidente da Associação Comercial, tendo sido governador e prefeito dessa cidade, que foi indicado várias vezes. Além disso, um grande empresário e, mais do que isso, ele veio aqui para reorganizar o mercado de capitais, para dizer que São Paulo, sim, é uma cidade de investimentos, é uma cidade onde as coisas acontecem. E, dentro desse legado, acho que cada um de nós trabalha na Associação Comercial. Obrigada. Eu gostaria de recompor a mesa, chamando o nosso vice-presidente, Adolfo Savelli, por favor, e que acompanhe também a querida Diná. Por favor. Vem cá, os dois. Não tem... uma cadeira. Não, tinha uma... Isso.
Freira Francis, por favor. Desculpa o incômodo. Um prazer. Boa tarde a todos novamente. Na pessoa do nosso coordenador, Samir Naklikuri, cumprimento todas as autoridades. Optamos por não nominá-las, dado ao grande número, para não estender nosso evento de hoje. E para os que me conhecem, sabem muito bem, eu fui chamada aqui para declamar, mas hoje, como é o meu aniversário, eu não vou declamar. Eu vou dar um belíssimo presente para vocês. Eu trouxe uma pessoa em especial, um cantor magnífico, Luigi Venuti, que irá nos presentear. Grazie, grazie. Bene, un buon pomeriggio a tutti. E per festeggiare il compleanno della dottoressa Francis Azevedo, facciamo un brindisi con champagne. Champagne per brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi, la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta e l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardati, lo so, vi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Ehi, cameriere, per favore, su questa tavola per tutti noi, champagne. La 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 la. Grazie, grazie. Grazie. Obrigado. Obrigada, Luigi. Gostaram do presente, gente?
Quem faz aniversário recebe, mas eu sou o contrário, eu dou presente e um belo presente. E hoje um dos outros presentes que nós temos aqui é a nossa querida Carolina Ramos, ela faz parte da nossa Academia Cristã de Letras, o presidente Dr. Juarez Avelar está presente, e o livro está... Salva de palmas, ali, doutor. Palmas para ele, exatamente. E esse presente é para todos os aniversariantes. E, coincidentemente, calhou de ser bem no meu dia, né? Doutora Francis, além de ser excelente advogada, ela costuma quebrar algumas surpresas que a gente gostaria de fazer. Então, hoje, de fato, é o aniversário dela, nós trouxemos um bolo para compartilhar com a querida poetisa Carolina Ramos, que também faz aniversário, 101 anos. Né? Me perdoa se eu revelei a idade. Aliás, na volta das férias, os homens envelheceram e engordaram, e as mulheres rejuvenesceram e emagreceram, que eu estou vendo aqui. A confreira Edmária está aqui? Eu não estou enxergando a Edmária. Então, por favor, que ocupe a tribuna, por favor. Estamos todos na informalidade, o que deixa mais agradável a nossa reunião. Eu vou tentar ficar no que eu programei, mas a mente fica voando a cada um que fala. Francis, hoje você não declamou, então eu tomei o direito de substituí-la. Hoje é um dia em que a gente pensa na mulher. Todas as mulheres. Eu tenho que agradecer especialmente a uma delas, que me antecedeu, minha avó. Cipriana de Lima foi a primeira mulher independente que eu conheci. E ela deu origem e as possibilidades que eu estudasse, de forma independente e da vontade do meu pai. Quando meu pai vendeu a fazenda, ele chegou e avisou a mãe, vendi de porteira fechada. E ela perguntou, e o gado da menina? A menina era eu. Ele disse, vendi de porteira fechada. E ela disse, você não pode vender o que não é teu. A menina tinha X cabeças de gado. Isto vale tanto. E amanhã nós estamos na Caixa Econômica para abrir uma conta no nome da menina. E a menina pôde vir estudar em São Paulo às custas dessa conta. Então, a minha avó e a minha bisneta Catarina, que tem 4 anos, e que, numa festa da escola, alguém se dirigiu a mim como uma velhinha, falando mais alto, mais devagar, e Catarina virou e disse assim, ela é minha bisa, e ela é teacher, gastando o inglês que tinha aprendido há poucos dias. Então, nós, Francis, nós duas mulheres de março. E mulheres de março são mulheres guerreiras, que desde o primórdio não perdem o compasso. Mulheres de março, mulheres amantes, que sempre aquecem com seus abraços. Mulheres de março, mulheres parceiras, que sempre apoiam seus homens de aço. Mulheres de março, mulheres maternas, que geram e parem os filhos do mundo. Mulheres de março, mulheres educadoras, que preservam a alma da afetividade e constroem laços. Mulheres de março, de todos os tempos e de todos os espaços, somos todas mulheres de março.
Muito obrigado. Peço que o confrade José D'Amico ocupe a tribuna, por favor, e tente salvar a nossa pele aqui. Serei, presidente, apenas um pequeno coadjuvante diante de tantas estrelas para dizer à senhora Diná, à senhora Carolina, à Soira, a Alessandra, que já partiu, o nosso cumprimento, o nosso carinho, lembrando a senhora Carolina Ramos, que eu trago sempre uma mensagem no coração de um grande amigo da senhora, um irmão em São Paulo, como ele próprio dizia, Paulo Bonfim, que inaugurou o nosso Centro de Memória Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, do qual eu sou representante e modesto participante do COCID, com a generosidade do doutor Samir Cury, do doutor Adolfo Savelli, e nós agradecemos muito essa oportunidade para dizer também, senhora Carolina, que o império da poesia não terminou com Paulo Bonfim, porque ele permanece na Princesa das Trovas, permanece com Francis Azevedo, Edmara Lima, Nilzângela Souza, diferentes poetisas de gerações diferentes, mas que vocalizam o mesmo amor pela poesia. Dizer que a semana passada foi virtuosa, presidente Samir. Para membros do COCID, tivemos a felicidade de uma outra grande mulher, Beatriz Guimarães, historiadora, ter sido premiada como pesquisadora notável, justamente recuperando a ancestralidade paulistana a partir de Bartira. Até solicitaria uma palma de palmas à nossa querida Beatriz Guimarães. Trazer a Bia. Parabéns, Bia. Parabéns. Tivemos também a aventura, a Criscede Carbone não está presente, nossa grande artista plástica, com 2 exposições itinerantes pelo Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Está no virtual. O nosso beijo estimadíssimo a ela, também pela Casa das Culturas de Santos, ela também marcou presença. O nosso poeta Reinaldo Bressani, que foi um dos agraciados na primeira edição do Prêmio Inesita Barroso na Câmara Municipal de São Paulo. Rendemos também a nossa homenagem. E a nossa sempre premiada doutora Francis Azevedo, que foi homenageada na também primeira edição da medalha Maria Soldado, na última sexta-feira, pela recuperação da memória desta grande heroína de 32, que a Sociedade Veteranos de 32, MMDC, trouxe, com a criação desta comenda, os nossos encômios ao doutor Carlos Romagnoli e à doutora Janaína Espósito, que não estão aqui presentes. Perdão, a doutora Francis me informa também que a Tenente Coronel PM Rosimeire dos Santos também foi homenageado, a nossa homenagem também às mulheres valorosas de São Paulo, evocando Maria Soldado. Aliás, doutor Samir, doutor Savelli, um dos mais emblemáticos e legendários batalhões constitucionalistas de 1932 foi a Legião Negra, também conhecida como os Pérolas Negras, os Pérolas Negras. Aliás, tivemos a oportunidade, muitos anos atrás, numa sessão de concessão do colar Carlos de Souza Nazaré, ocorrida no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, de ter o nosso emérito consigliano Pedro Paulo Pena Trindade a nos dar uma linda palestra na ocasião, que ficou marcada nas arcadas. Da Legião Negra, uma jovem enfermeira chamada Maria José Barroso, em algum momento resolveu colocar a farda e ir a regimentar, se passando por homem, os seus irmãos negros e indígenas pela causa paulista. Após ter formado este batalhão, ela própria pegou o fuzil e foi lutar nas trincheiras de Buri, de Itararé, de Ligiana. Acabou se ferindo na ocasião. Uma vez hospitalizada, se revelou a identidade feminina que ela vinha camuflando. E, a partir daí, a mítica alcunha Maria Soldado
surgiu. Passados os anos da tempestade varguista, a partir de 1945, a nossa querida Maria Soldado participava enfaticamente de todas as manifestações cívicas da cidade de São Paulo. E quando Getúlio Vargas vinha a São Paulo, ela normalmente ia homenageá-lo com palavras de ordem contra a pessoa dele. Vimos, por exemplo, nesta imagem que está sendo projetada graças à nossa secretária Valéria Santos, Maria Soldado, em julho de 1954, homenageando Martins Miragaia, Drauzio Camargo. E aqui eu evoco o nosso presidente do Instituto Histórico, João Tomás do Amaral, que está capitaneando um pedido para que seja feita uma estátua pedestre de Maria Soldado, empunhando a sagrada bandeira paulista. Juntamente com a querida vovó do Pinto também. A outra imagem, se a Valéria nos permitir, é muito tocante. Quando Maria Soldado recebe o título de mulher símbolo de 32. E percebam as senhoras e os senhores o carinho de duas senhoras brancas e um menino branco em torno de Maria Soldado. Aí eu pergunto a mim mesmo, presidente Samir, no que estamos errando hoje, com tanto ódio, com ações racistas, numa sociedade da inimizade que vivemos atualmente, quando Maria Soldado dava o exemplo desta aglutinação acima de raças, acima de credos. Ela, em 11 de fevereiro de 1957, infelizmente, veio a falecer solitariamente num simples quartinho na Rua da Consolação. E o seu corpo foi justamente reconhecido pelo presidente da Sociedade de Veteranos da época. Maria Soldado foi velada na Galeria Prestes Maia e enterrada no cemitério do Araçá, e o nosso querido pesquisador, diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Fábio Siqueira, aqui presente, recuperou este registro histórico de seu óbito. Paulo Bonfim, dona Carolina, que era muito amigo de Maria Soldado, no dia seguinte ao passamento da heroína desta guerreira, em sua coluna no Diário de São Paulo, a homenageou lindamente. Canção de despedida para Maria Soldado. Parte, Maria Soldado, com rosas em teu fuzil, pela estrada iluminada que nasce 9 de julho. Segue, Maria Soldado, por esses campos noturnos, entre estilhaços de estrelas e metralhas do luar. Marcha, Maria Soldado, com teu exército de sombras, regressa à terra paulista, num vagão do trem blindado. Sonha, Maria Soldado, o sonho das 13 listas. Sob teu corpo cansado, tocamos o nosso silêncio. Paulo Bonfim, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver. Sim. Muito obrigado ao confrade D'Amico. Belas palavras. Eu tenho certeza que o jogo está empatado, não está, não? Nós estamos perdendo ainda. Sobretudo porque muitos me perguntam quão segura é essa região. E eu não tenho dúvida em comentar também que, nesse horário, nós não nos preocupamos. É lógico que a cidade de São Paulo é uma incógnita em todos os horários, né? Mas nós, sim, estamos seguros em função de uma grande comandante. Há de ter pulso, e o pulso feminino certamente é mais forte que o masculino. Então, peço uma calorosa salva de palmas à querida coronel do 7º Batalhão, querida Rosimeire. Pedro Paulo, você pode
tentar empatar aqui o jogo. Capricha, por favor. Confrade Pedro Paulo. Boa tarde a todos, minhas senhoras, meus senhores. Hoje eu vou dizer Guilherme de Almeida, que fez uma locução à mulher no final deste poema, intitulado Esta Vida. Um sábio me dizia, esta existência não vale algo a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero inventaria a morte. Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo, e vibra e cresce, e se desdobre e estala no segundo. Homem, eis o que somos neste mundo. Assim falou-me o sábio, e eu comecei a ver, dentro da própria morte, o encanto de morrer. Um monge me dizia, ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade. Pensa, o tempo anda sempre e não repousa. Esta vida não vale grande coisa. Uma mulher que chora, um berço a um canto, o riso, às vezes, quase sempre um pranto. Depois o mundo, a luta que intimida, 4 círios aceso. Eis a vida, isto me disse o monge, e eu continuei a ver dentro da própria morte o encanto de morrer. Um pobre me dizia, para o pobre, a vida é o pão e o andrajo vil que o cobre. Deus, eu não creio nesta fantasia. Deus me deu fome e sede a cada dia, mas nunca me deu pão, nem me deu água. Deu-me a vergonha, a infâmia, a mágoa de andar de porta em porta, esfarrapado. Deu-me esta vida, um pão envenenado. Assim falou-me o pobre, e eu continuei a ver dentro da própria morte o encanto de morrer. Uma mulher, aí entra a mulher, uma mulher me disse, vem comigo, fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar, uma doce companheira que queiras muito e que também te queira. No telhado, um penacho de fumaça, cortinas muito brancas na vidraça. Um canário que canta na gaiola, que linda a vida lá por dentro rola. Pela primeira vez eu comecei a ver, dentro da própria vida, o encanto de viver. Guilherme de Almeida. Muito obrigado, confrade Pedro Paulo. Nossa amiga Soira Celestino é presidente da Associação de Mulheres Empresárias Líderes de América e Caribe, é coordenadora do Festival Grito de Mulher e deve nos falar a respeito do 15º Festival Grito de Mulher. Matrimônio infantil não é brincadeira. Por favor, Soira. Bom, novamente, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um prazer estar nessa casa, que eu tenho um profundo amor, né? E que eu, dentro da minha pequenez, tento servir de alguma forma. Essa casa hoje presidida pelo Dr. Orgini, Roberto Matheus Orgini, que é um ser humano que tem um grande coração e que tem uma visão social fantástica e que, obviamente, tem ao lado dele uma mulher extraordinária, como a senhora Dina Orgini, e essa visão social dentro de uma associação que tem um viés de empreendedorismo nos permite trazer a pauta do tema de hoje, não é? Então, essa marca da grandeza do coração do Dr. Orgini acaba sendo refletida dentro da sua gestão nesse contexto social. E aí, usando a palavra da pequenez, eu gostaria de me referir à pessoa que nos convidou dentro do Festival Internacional Grito de Mulher, que desde o ano passado tem abraçado essa causa, que é o Dr. Samir. Então, Dr. Samir, como nós já conversamos, eu fui criada por um livre pensador e eu ouvi sempre muitas frases e pensamentos que impactaram a minha vida. E eu gostaria de forma bem sucinta, trazer um pensamento que eu acho que reflete muito quem o senhor é, né?
Meu pai dizia que o grande homem faz com que todos os homens se sintam pequenos, mas o verdadeiro grande homem faz com que os pequenos se sintam grandes. Então, eu quero agradecer a sua oportunidade, essa oportunidade que o senhor nos dá ao festival, de dar voz a esse ano que nós tratamos do matrimônio infantil, às pequenas, e essas pequenas pessoas como eu que estão tentando fazer a diferença. Porque como eu também aprendi com meu pai, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, isso tem que ser uma constante na nossa vida. E eu queria, então, falar um pouquinho do que é o Festival Internacional Grito de Mulher. O Festival Internacional Grito de Mulher, ele acontece em mais de 30 países, pelo 4º ano consecutivo. Ele faz parte do calendário de eventos da ONU Mulher e também da Comissão Interamericana de Mulheres. E o propósito do festival, a cada ano, é trazer um tema para ser abordado dentro desses mais de 30 países. Então, ao longo desses 15 anos, nós tivemos aí uma quantidade imensa de eventos, né? 2.000 eventos. E o tema deste ano é um tema que tem um processo de dor muito forte, né? Porque quando o título do tema esse ano não é um juego, né? Porque o festival, a fundação é na República Dominicana, então elas transmitem as informações no idioma espanhol, e traduzindo aí não é um jogo, não é uma brincadeira, nos faz refletir sobre uma coisa muito séria. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar da Bienal do Livro, porque eu também sou escritora, e eu conheci o pessoal da Plan International, e eles me entregaram material, descobri quais eram as ações que eles estavam fazendo, voltadas para meninas, e foi muito doloroso para mim, quando eu li o material, saber que o Brasil estava, na ocasião daquele evento, na 6ª posição como os países onde mais acontecem matrimônios infantis. Aquilo foi uma informação que me deixou chocada, e quando eu recebi a mensagem do festival no final do ano de qual seria o tema de 2025, eu pensei que não poderia ser melhor diante daquele dado que eu tinha obtido pela Plan International. E conversando com uma amiga, que é uma neta de uma indígena, né, e sobre uma série de assuntos, porque eu fiz um curso de pedagogia da ancestralidade, foi ali que eu a conheci, essa minha amiga me trouxe um material riquíssimo de pesquisa que ela fez sobre esse assunto, e, para minha surpresa, quando nós atualizamos esses dados, a situação é muito mais crítica. Então, conforme esses dados que ela obteve no ano de 2024, o Brasil, lamentavelmente, passa da 6ª posição para a 4ª posição, né? E, cada dia, hoje, nós temos 40 meninas que estão se casando. Por dia, nós temos no Brasil 40 meninas que se casam. Isso é uma questão bastante séria, né? Todas as pessoas com quem depois eu acabei tendo a oportunidade de conversar se mostraram surpresas com essa situação e até com o tema. Nós temos uma legislação no Brasil hoje, né, salvo engano, ela acontece a partir de 2019, onde você só tem a permissão para casar meninas com menos de 16 anos, caso tenha autorização dos pais. Mas é uma situação gritante, é uma situação absurda, é uma situação que exige de nós, enquanto sociedade, tomarmos medidas para isso, né, porque nós vamos ter reflexo disso nas gerações futuras. E talvez muito do que nós estejamos vendo hoje como resultado das violências, de situações que nós já enfrentamos aqui ao redor e que a Associação Comercial tem trabalhado com um lado social muito forte, seja resultado de violência cometida contra meninas, né? Então, eu gostaria de convidá-los, né, como o festival, a olhar para essa questão, né? E nós temos que tomar muito cuidado. Há várias associações, talvez haja uma associação no seu bairro que esteja trabalhando para apoiar e evitar que meninas caiam nesse contexto, porque a questão maior é a vulnerabilidade social, né? Nós vamos ter um evento depois daqui, estão convidados, lá na Alesp, às 19 horas, nós vamos falar sobre o tema, trazendo profissionais que atuam na área, uma delas até a Esther Martins, que faz parte desse conselho, que vai falar sobre qual a vivência que ela tem observado nos cartórios, e é um tema muito difícil e é um tema que precisa ser olhado.
Então, eu gostaria de deixar a mensagem para os senhores. Procurem saber, dentro dos bairros de vocês, se não há uma associação que faça um trabalho. E, se não for buscar uma associação, procurem estar atento até a famílias que estão ao seu redor. Às vezes, nós temos uma pessoa ali que tem uma família bastante carente, e se você conseguir fazer a diferença na vida de uma menina, você já conseguiu gerar um reflexo bastante relevante. Então, doutor Samir, eu agradeço a grandeza do seu coração, né? O senhor diz que o senhor é um sonhador, mas eu digo que o senhor é um sonhador de olhos bem abertos, de coração aberto também, e com mãos e pés em ações. Então, eu penso que nós devemos sonhar assim, né? Sonhar com um mundo melhor, mas com os olhos, o coração, as mãos e os pés trabalhando, né? Muito obrigada. Obrigado, nós. Soira, você sabe, nós abraçamos essa bandeira, nós do COCID, através da Associação Comercial de São Paulo, abraçamos essa bandeira desde o início. É fundamental que todos saibam que não é um tema que se esgota agora, né? Todos, ao sairmos daqui, seremos soldados nessa luta, nessa batalha, mas tenho certeza que seremos vencedores. Então, receba por esse simbolismo, através dessa medalha comemorativa dos 130 anos da nossa existência, Associação Comercial de São Paulo, uma espécie de aliança nessa parceria. Conte conosco sempre. Vitor, bate uma foto nossa. Eu gostaria só que me permitissem fazer um agradecimento em espanhol em respeito às fundadoras lá do Festival Grito de Mujer e que seguramente estão nos acompanhando. Então, mis queridas amigas, mis queridas hermanas, é um prazer estar representando a vosotras aqui, e isto é del festival por el 15 anos de trabalho que tu habéis desarrollado por todos estes anos. Muchísimas gracias por este honor, Dr. Samir, que tu habéis oferecido para o festival. Muitíssimas graças a todos. Eu gostaria só de pedir uma gentileza para o senhor, se eu me permitir. Como nós estamos falando de resgate da infância, tem uma poesia que me tocou muito quando eu era criança, que é A Bailarina, da Cecília Meirelles. Ela é muito curtinha. Eu queria pedir que a minha amiga Nica Souza, que deve estar por aí, se ela pudesse ler rapidamente, dá menos de meio minuto. Nica, onde que você está? Oi. Está ligado já. Olá. Cumprimento a todos em nome do presidente, senhor Samir, e todas as mulheres em nome de nossa poetisa mor, Carolina Ramos. E abro com uma trova que vem ao encontro deste discurso de nossa amiga Soira. Bendigo o dom da poesia. No mundo de tais perigos, deu-me a serena alegria de achar um mundo de amigos. Carolina Ramos. Como solicitado de minha amiga, lerei então de Cecília Meirelles, A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré,
mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz, caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece que todas as danças, e também quer dormir como as outras crianças. Cecília Meirelles. Legal, Célia. Obrigado, Confreira. Querida amiga Rose Campos, quer se manifestar? Olá. Bom, boa tarde a todos. Eu, na verdade, estou muito feliz de estar aqui em um momento tão importante, né? Uma para poder dar os parabéns para minha grande amiga e irmã, outra por ver você, Samir, meu irmão também, né? De local, e tantos outros no qual eu estive aqui quando conselheira, trocando vários discursos. Mas, nesse momento, e sendo muito breve, eu só gostaria de colocar que a posição da mulher dentro da nossa sociedade, ela é realmente de se colocar, de falar, de trazer a sua voz, de trazer o seu momento, e não de recolher, de estar nas pontas dos pés e saber voar, porque voar, nós voamos, mas muitas vezes não sabemos para onde. E aí, a nossa união, para onde ir, onde chegar e onde estar, ela ainda é fundamental nessa sociedade. Então, parabéns você, Francis, que esteve anos e anos e anos na frente dessa comissão, trazendo tanto civismo, tanta educação, tanta grandeza, porque você sempre esteve à frente, mesmo atrás de muitas pessoas. Muito obrigada, e muito obrigada a todas as mulheres que sempre conseguiram se impor, mesmo atrás de muitos. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Ao confrade João Tomás, que nos apresente a poetisa Carolina Ramos. Então, boa tarde a todos. É um prazer poder apresentar a Carolina Ramos, tão querida de todos nós. Carolina Ramos nasceu em Santos, é professora, escritora, poetisa, trovadora, contista, musicista e artista plástica. Pertence atualmente à Academia Cristã de Letras, Academia Santista de Letras, Casa de Martins Fontes, União Brasileira de Trovadores, a UBT, Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos, ao Movimento de Arregimentação Feminino e ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que presidiu de 2000 a 2007, recebendo o título de presidente de honra do Instituto. Fundo e presidiu também a UBT Seção Santos, de 1968 a 2018. É sócia correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia de Letras de Peruíbe. Algumas das premiações que a nossa Carolina Ramos recebeu. Primeira mulher do Brasil a receber o título de Magnífica Trovadora.
em Divinópolis, São Paulo, em 1968. Magnífica trovadora em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 1973. Notável trovadora em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 2004. Princesa da Trova, UBT Nacional, em 2021. Seu livro Sempre Poesias recebeu em 1968 o prêmio Ribeiro Couto, reservado à melhor obra inédita em promoção da Secretaria de Cultura e da União Brasileira de Escritores de São Paulo. Em Santos, foi agraciada com a Medalha dos Andradas, do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, e da Medalha comemorativa do Sesc Centenário de Santos, da Prefeitura Municipal de Santos. Em 2006, recebeu da Câmara Municipal de Santos a Medalha Brás Cubas de Honra ao Mérito. Apresento, assim, de maneira breve, a nossa querida Carolina Ramos. E está sendo lançada nesta sessão solene do COCID a biografia da nossa Carolina Ramos, que foi editada, trabalhada pela Academia Cristã de Letras, presidida pelo Dr. Juarez Avelar. E foi prefaciada pelo Dr. Ives. Mais alguma informação que eu esqueci? Não, obrigado. Obrigado. Eu estou um pouco sem fala, mas tenho força suficiente para dizer muito obrigada. Vocês me deram uma alegria muito grande. E o que dizer mais da bondade de vocês, né? Eu pediria permissão para ler um pequeno artigo. Não é uma crônica, é um pequeno artigo sobre a mulher, já que estamos tratando das mulheres, não? Essa mulher, que nasceu de uma mulher e que gerou muitas mulheres e homens também, parece ter vindo ao mundo para pagar com estoicismo os remotos pecados de Eva. Acontece, porém, que, inconformada com a condição passiva que a natureza lhe impunha, determinou-se a conquistar paulatinamente a totalidade dos seus direitos de criatura humana, lançando-se à árdua busca do reconhecimento de um mundo essencialmente machista. Valeram-lhe a tenacidade e a perseverança que a divina providência resguardou num cantinho qualquer de sua alma. Dois atributos importantíssimos para a batalha contra os preconceitos sem conta que cerceiam e alteram os rumos dos seus passos. Preconceitos que ela enfrenta e consegue vencer com força de alma, sempre mais potentes que aquelas oferecidas pela sua frágil feminilidade. Enquanto a força interior a impele a galgar os degraus íngremes que a vida lhe coloca aos pés, a mulher não é permitida uma queda, um simples deslize e nem sequer um tropeço daqueles muitos que passam despercebidos de quem tropeça, quando quem tropeça é um representante do sexo forte. A tabela de juros a serem pagos de um lado e do outro é também profundamente diferenciada. E não é preciso dizer quem paga mais pesado. No entanto, nem todas as barreiras e obstáculos conseguem dissuadir uma mulher, essa mulher, que luta para alcançar a sua meta. E foi assim que surgiram as médicas, advogadas, dentistas, mestres, enfermeiras, motoristas, presidentes, enfim, todas aquelas mulheres que se bateram para conquistar aquilo que a voz íntima da vocação configura como desafio, como no caso do direito de votar e ser votada.
E é quando, surpreendentemente, essa mulher, julgada soterrada, sobrevive corajosamente, ainda que trazendo na testa o rótulo hoje menos infamante de desquitada ou desforciada. Essa é a mulher que, para decidir seus múltiplos dilemas, vê-se obrigada a defrontar-se com leis parciais feitas por homens para homens. O que acontece, então? Por ironia, essa mulher corajosa, que se biparte, dividida entre os afazeres domésticos, que não podem ser desprezados, e aquele ganha-pão que a leva para fora de suas paredes, experimenta mais um acerbo desencanto, vendo o seu trabalho desvalorizado, depreciado, mal remunerado, pelo motivo único e discriminatório de ela ser apenas uma frágil mulher. Aquela mesma mulher frágil, mulher que pelos filhos se transforma em leoa, aquela mesma frágil mulher que, amada, é capaz de enfrentar tudo e todos por aquele a quem ama. Ninguém poderá negar o quão difíceis são os caminhos dela, mulher, em qualquer frente. Nas ciências, nas artes e nas mais diferentes profissões, bem maior terá o seu empenho para ver seus méritos reconhecidos. Imaginação que cria, mente que pensa, coração que ama, ventre que gera, seio que nutre, braços que embalam e acalentam, eis a mulher a desdobrar-se fibra por fibra. Sem jamais pretender superar ou comparar-se ao homem que tem ao lado, ela se satisfaz em conquistar-lhe o respeito, o carinho e o ombro amigo, sinônimos de apoio e segurança, para assim poder assumir gostosamente a posição cômoda de frágil mulher, sem aspas e com toda a propriedade. Mãe, esposa, filha, irmã, companheira ou mestra, há sempre inúmeras mulheres compartilhando das emoções de um homem e com ele dividindo responsabilidades. Heroínas anônimas, essas mulheres têm muito de mim e, com certeza, também devem ter muito de vocês. E que eu termino com duas trovas. Mulher é sonho, harmonia, mistério, contradição, sol e sombra, amor, poesia, tudo e apenas coração. E, para terminar com um sorriso, uma trova humorística sobre mulher. Bichinho cheio de manha, terno e manso quando quer, mas zangado morde e arranha. É gato? Não. É mulher. Eu gostaria de passar para a academia. Das livros acadêmicos, e aqui também. Podemos sentar. Mas também não precisava pisar assim, né? Desculpe se ofendi alguém. Eu recebo um exemplar da obra Destino, Canta Sabiá, Revolução na Pauliceia. Eu trouxe 2 livros de Cláudio de Capa, meu marido, falecido há 3 anos, Revolução da Pauliceia e Retalhos de Imprensa. Peguei aleatoriamente aqui a Prece da Paz. Foi aleatório. Senhor, que angústia imensa bem conheces, dos que enterram, chorando, os próprios sonhos,
e, ao fazer do silêncio a voz das preces, seguem rumos sem luz, frios, tristonhos. Senhor, que reconheces a amargura daqueles que ainda chamam por justiça, daqueles que sem pão e sem ternura nem sabem por que a luz se faz omissa. Senhor, que tens um coração de pai, maior, talvez, que o de um juiz austero. Esquece as trevas em que o mundo vai, pela cegueira de teus filhos vero. É o desencanto que te envolve, sabe os impulsos que amarram as palavras de castigo, que morrem nos teus lábios, na sentença que hesitas e não lavras. Tombado sob o peso da incoerência, o homem sucumbe ao próprio mal que faz. E, a erguer os olhos, grita por clemência, sacode o mundo e o mundo pede paz. A paz para poder sonhar e ainda provar uma fatia de esperança. A paz de acreditar que a vida é linda e, mesmo tarde, tentar ser criança. Senhor, atende ao desespero extremo, devolve a paz à terra prometida, e há de ter prova o teu amor supremo, e de haver criado uma outra vez a vida. Carolina Ramos, senhoras e senhores. Queremos, em nome da Associação Comercial de São Paulo e do COCID, presentear essa princesa, que é uma rainha, este exemplar, que pela primeira vez está sendo lançado, é o exemplar da história do comércio de São Paulo, nesses 130 anos. Aqui a senhora vai encontrar não só a história escrita, mas a história contada por milhares de corações que pulsam em torno da paz no mundo. Fica sentado. Eu aceito o convite para ficar sentada. Muito. É agora que aparecem os 100 anos. E, naturalmente, a nossa medalha comemorativa também. Dá um beijo. João Tomás, por favor. Um prazer, um prazer. Eu vou daqui mesmo, então. O Instituto Histórico, nessa parceria mais que centenária com a Associação Comercial de São Paulo, até porque, no momento em que estava presente o presidente Ordini, nós comentamos dessa aproximação das fundações, né? O Instituto Histórico e Geográfico, em 1º de novembro de 1894, a Associação Comercial, em 7 de dezembro de 1894, então 37 dias depois. Essa parceria de mais de 130 anos, porque estamos a caminho já do 101, é uma parceria que traz figuras importantes que estão entrelaçadas nas duas instituições. Então, esse entrelaçamento, irmão, é desde as suas fundações, e, com certeza, neste momento em que eu tenho a oportunidade de presidir o Instituto Histórico e Geográfico e estar também como membro do COCID, que é uma honraria bastante significativa, e basta ver que nós temos aqui no COCID vários membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, coisa que aconteceu ao longo do tempo. Então, a partir do momento que nós começamos a formular esse trabalho junto com o Savelli, com o fraterno trabalho do Savelli, que, olha, como é que nós vamos começar a reunião, a primeira reunião do ano? Temos alguma indicação? Temos. Carolina Ramos, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico, e
como já foi dito, né, um exemplo para todos nós, né, esses 101 anos, com toda a vitalidade, né, com toda a vitalidade para poder nos inspirar. E aí eu quero, né, dizer que nós conversamos e nós fazemos também uma homenagem que o Instituto Histórico deve a Carolina Ramos, e eu quero fazer aqui uma lembrança que nós estamos comemorando o Mês Internacional da Mulher, e por conta de uma aproximação que eu tenho com a música, e a Fabiola é pianista, com certeza em outras pessoas também têm vínculo com o piano aqui, eu quero lembrar 3 mulheres fortemente ativas no movimento musical brasileiro. Chiquinha Gonzaga, que em 28 de fevereiro agora completou 90 anos de falecimento, né, de passagem, e que foi uma grande pessoa que desvendou caminhos até então não desvendados, não só na música, como também em outras atividades humanas, né? Lembrando que ela musicou peças no Brasil, musicou peças em Portugal, e em Portugal ela foi pedida até para se retirar junto com o filho, porque ela teve intervenções políticas em Portugal. Então, não era uma pessoa que desenvolvia atividades pioneiras no país, não só no Brasil, mas transatlanticamente. Foi pedida até para sair. E falaram, olha, nós só vamos tirar você do seu filho da prisão quando você estiver no navio. Então, lembrar uma outra pianista importantíssima da música brasileira, também que rompeu fronteiras, que é Amélia Brandão Nery, a chamada Tia Amélia, que também é de Jaboatão dos Guararapes, outra grande figura, que também rompeu fronteiras dentro da música. E a outra é uma paulista, que talvez todo mundo conheça, que é Lina Pesce, que daqui a pouquinho ela vai completar 30 anos de sua passagem, que agora em junho de 25 ela completa 30 anos do seu falecimento. Então, ao lembrar essas 3 mulheres da música que romperam fronteiras, né, nas suas mais variadas atividades, nós vamos, então, o Instituto Histórico e Geográfico cumpre o dever de homenagear a Carolina Ramos, com a medalha do 4º centenário do Instituto. Eu não tenho mais palavras, não. Muito, muito obrigada. Nós temos que cumprir um compromisso formal, que a Carolina vai ter que assinar, depois eu assino também. Vai ficar guardado. Aonde? Aqui. Aqui embaixo? Aqui. Aqui. Muito bom. Pode ser aqui nessa linha. Aqui. É. Até a caneta fica emocionada. Já vou assinar. Obrigado, Carolina. Beijo. Falei, pessoal, tem... Posso dar 2 avisos, Samir? Já quebrou o protocolo, já foi... A Edmara falou, né? Bom, é o seguinte, então vou dar 2 avisos, então. Né? A gente deixa um, ele já dá 2. Não, é que são 2 avisos importantes. Um é que no dia 22, no próximo sábado, nós vamos ter uma sessão solene de posse de novos membros, 200 anos do nascimento de Dom Pedro II, é o início das comemorações do Instituto, e também a outorga de 2 medalhas oficiais do Instituto, que é a Medalha Cívico-Cultural Dom Pedro II, a Rede Vida de Televisão pelos 30 anos, e ao Diário do Grande ABC, porque mantém uma coluna sobre história há quase 40 anos. E aí eu já vou convidar para o próximo COCID. É sábado às 10 horas da manhã,
E nessa parceria histórica com o Conselho Instituto Histórico, já mais que centenário... Você não vai quebrar o segredo, né? Ah, não. Não. Então, não. Esse avisa do Samir, por favor. É sobre a próxima reunião. Eu fui chamado a atenção antes da... Não, só posso adiantar o seguinte, essa parceria, de fato, é histórica. A presidência do nosso confrade João tem sido muito salutar para ambas as instituições. Elas são instituições gêmeas. E, assim que soubemos da possibilidade de uma parceria, há algum tempo atrás, já faz algum tempo, né, nós não abrimos mão de não só emparcerar, como divulgar todas as atividades do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. É uma instituição imprescindível para o Estado e para o país, para a memória desse povo sem memória. Então, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por estar aqui conosco como nosso confrade. Muita honra nossa. Apenas um pitaco com relação à próxima reunião, para terminar. Já estamos na parte final da reunião. O mês de abril é um mês com datas espetaculares para serem comemoradas, mas nós vamos comemorar o Dia do Chorinho. E para vocês terem uma ideia da dimensão que estamos preparando, não será aqui nesse auditório, porque ele certamente não vai comportar-se, naturalmente, se todos colaborarem. Nós iremos para o nosso salão principal, um auditório que comporta, se for o caso, até 2 centenas de pessoas. Vamos ver como é que a gente faz para colocar mais cadeiras, com uma acústica excelente, mas preparem-se. Era isso, né? Iremos comemorar à altura, com um grande sorriso nos lábios e nos olhos, o Dia do Chorinho. Com isso... Como é que é? 11º hotel. Como é que nós chamamos lá o salão? Auditório do 11º andar. Nesse mesmo horário, às 15 horas, mas nós vamos divulgar, a data já está marcada, 15 de abril. Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso retorno, né? Como prometido, pontualmente, nós estamos às 5h05. Nós damos por encerrada essa reunião, agradecendo a presença de todos e convocando para a próxima reunião. Muito obrigado pela presença. Não sem antes anunciar que teremos um coquetel e o bolo comemorativo pelo aniversário tanto da Carolina Ramos quanto da Francis Azevedo. Muito obrigado, até a próxima.